Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a gramática dos gráficos. Bom, a gente está aprendendo, né, uma nova linguagem para descrever qualquer tipo de gráfico. Essa linguagem vai ter vários elementos, né, essa é uma gramática, e cada um desses elementos é chamado de camadas. A gente aprendeu as seguintes camadas. A gente aprendeu que para eu descrever um gráfico, né, eu preciso de especificar uma base de dados. Eu preciso especificar a forma geométrica que esses dados vão ser representados no gráfico. Eu preciso de fazer um mapeamento entre as variáveis dessas bases de dados e alguns atributos estéticos dessa forma geométrica, como por exemplo a cor. E a gente aprendeu como que a gente pode mapear alguma variável para a produção de facetas, né, para a produção de subgráficos desse gráfico mais geral. Então a gente aprendeu já essas 4 camadas. A gente aprendeu poucas até, né, poucas formas geométricas, poucos atributos, poucas formas de especificar essas facetas, mas a minha expectativa aqui não era cobrir tudo. Eu vou mostrar mais alguns exemplos, né, até o final da disciplina, até para vocês usarem aí no trabalho, mas o principal é mostrar a linguagem, porque depois aprender cada um dos gráficos específicos, né, dos gráficos nomeados, vai ficar muito mais fácil. E aí a gente pode representar esses 4 elementos aqui com esse template de código. Então, toda chamada que a gente fez, né, vocês podem olhar para os exemplos que a gente já montou, ele está sempre nesse formato de que eu chamo o ggplot, construo o nosso canvas aqui de dados a partir de uma especificação de qual base de dados que a gente está trabalhando, mais uma função geom function alguma, então a gente usou geonline, a gente usou geonpoint até agora só. Então é o atributo estético, forma geométrica, desculpa. No mapping, a gente faz um mapeamento entre variáveis e atributos estéticos desse objeto geométrico, e aí esses atributos estéticos vão variar de objeto para objeto. Então, por exemplo, a gente usou linha e ponto. Linha tem um atributo estético que é o tipo da linha, né? Que é, por exemplo, vai ser uma linha completa, vai ser uma linha pontilhada, e ponto não tem esse atributo. Então, eu posso setar, por exemplo, um atributo estético de uma linha como lineType, que é esse argumento, né? Mas não posso setar de um ponto. Então, os atributos estéticos vão variar de acordo com cada geom. E depois a gente soma ainda essa facet function. A gente aprendeu só uma forma de especificar, né? Mas no final das contas eu vou mostrar só ela mesmo. Mas tem outras possíveis especificações só para você controlar como é que ele entra entre colunas entre linhas e colunas, né, nos subgráficos, a orientação deles, e se você quiser colocar mais de uma variável, você também pode. Beleza. Eu vou mostrar mais uma camada. A gente não vai finalizar a gramática inteira, vai faltar 2 elementos, mas não vou colocar muito porque eu não domino e não uso. Estou alguns anos aí já usando R recorrentemente, nunca usei, então estou assumindo que não é importante para o caso de uso de vocês, sabe? Que vão ser analistas no setor público, né? Que é a minha experiência também. Vamos lá, então essa última camada aqui, de transformações estatísticas, beleza? Vamos criar um exemplo aqui. Imagina que a gente está lá no Gapminder, né? E aí eu produzi com esse snippet de código aqui, eu produzi uma tabelinha, que são essa tabelinha aqui, só com países e continentes. Então é uma lista com todos os países e a qual continente ele pertence. Beleza? Se eu usar o depli, eu posso fazer o quantitativo de países por continente aqui. E aí eu estou vendo aqui que a África tem 52, a América 25, etc, etc. Beleza? Então essa aqui que é a tabela. Esse aqui é o DF, é uma linha por cada país.
Então vai ter esse total aqui de linhas, a soma disso. E esse aqui é uma outra tabelinha de resumo que eu fiz só para a gente saber qual que é esse número n, beleza? Agora vamos produzir um novo gráfico, usando um novo geom, né? A gente não aprendeu ainda esse geom bar, gráfico de colunas, né? Que é muito conhecido. Então se eu passar df e depois passar para o ggplot, então virou o data aqui, né? Esse y é o mapping. Estou mapeando o continente para o eixo x, ok? E estou chamando o geombar. Olha que interessante o que está acontecendo nesse caso. Olha o que está no eixo y. Contagem. E eu tenho aqui África 50, parece ser 52, né? América parece ser 25. Parece não, né? É, né, gente? 33. Ásia, Europa 30, Oceania 2. Beleza? Só que essa variável não existe nessa tabela. Eu estou usando exatamente essa tabela aqui, ó. Estou mapeando X para o continente e esse gráfico foi produzido. Então, o que está no eixo Y não existe no dado primário. Não existe no meu dado bruto. No dado que foi passado aqui para o Canvas. Que mágica é essa que está acontecendo? Né? O ggplot está fazendo alguma coisa por trás dos panos aqui para conseguir determinar que valor que é esse. Que é muito diferente do que aconteceu nos gráficos que a gente usou até agora, né? Até agora, os valores que apareciam aqui no eixo Y vinham exatamente de um valor que estava na base. Beleza? Então, esse comportamento aqui está sendo determinado por essa transformação estatística. Então, explicando, né, agora o que ela de fato é, o geombar é um geom que utiliza como transformação estatística default não plotar o valor primário que existe lá na base. Ele plota o número de linhas associado a aquela categoria que eu coloquei no eixo X. Então, por default, o que ele coloca aqui no eixo Y é o número de linhas que essa categoria África tem na minha base de dados original. É por isso, inclusive, que eu tive que fazer esse agrupamento aqui, né, de pegar só os distintos, porque senão ele ia contar países para cada ano, né, que é o que tem na base original. Eu não queria isso, então eu tirei aqui só os únicos para ficar com uma tabelinha dessa forma, e aí ele conta aqui. Beleza? Por que é interessante, né? Normalmente a gente pensa no gráfico de barra, né? O gráfico de coluna, como colocando aqui no eixo Y o valor que está registrado lá na base para o continente África, né? Então seria como se a gente pensa no gráfico de barra eu coloquei lá no eixo X a África e eu coloquei no eixo Y esse valor aqui, 52, ele está na minha base, beleza? E eu posso fazer isso sim. Eu posso fazer isso com um outro geom chamado geom coluna. Aí vocês estão vendo que eu estou aqui primeiro agrupando por continente. Esse aqui é o snippet que gera essa tabelinha. E aí agora existe a variável, a coluna n, né? E aí eu posso sim mapear ela para o y e eu ploto. Beleza? O geom call, na verdade, é uma chamada para o geom bar que tem uma transformação estatística diferente. Na verdade, eu devia ter até colocado esse exemplo. Se eu chamasse o geombar com uma transformação estatística identity, para falar que é para colocar o valor da base primária, eu ia produzir exatamente esse gráfico aqui. Essa aqui é até uma distinção recente que eles colocaram para facilitar esse comportamento padrão. Dê uma olhadinha na documentação lá do geombar que vocês vão entender um pouquinho melhor o que vocês estão falando, o que eu estou falando, né? E aí eu fico disponível para tirar dúvidas quem tiver interesse. Beleza. Por que isso é interessante, né? Primeiro, é útil só poder fazer gráfico de barra, né? Um novo aí para o nosso toolkit, né? Tanto com contagem quanto o que está colocando só um valor, mas abre um outro tipo de possibilidade de criação de gráficos. Então esse aqui é um exemplo
Eu não vou poder explicar exatamente o que é isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que nem fez métodos quantitativos, né? Não fez nem estatística. Eu acho, pelo menos, terceiro período. Não sei se já fez terceiro período. Mas, enfim. Mas eu posso, então, começar a criar alguns gráficos desse tipo. Olha, eu tenho aqui um gráfico em que é aquele nossa expectativa de vida, né, por PIB per capita. E aí eu fiz um mapeamento. Eu estou colocando um Geon, estou colocando mais de um Geon, estou colocando um Geonline. Aqui está o código, viu, que gera esse gráfico aqui. Então eu tenho um Geon Point, beleza? Só que eu também estou colocando um outro Geon chamado Geon Smooth, que vai fazer uma curva suavizada, basicamente. E aí eu estou falando para ele usar um método de mínimos quadrados, né? Então, basicamente, eu estou fazendo uma regressão linear simples aqui para cada grupo, para cada subgrupo, que no caso aqui é um país, né? Para cada país, e plotando aqui a linha de regressão, a linha de best fit aqui. Não vou explicar o que é isso, nem como é que esse intervalo de confiança aqui está sendo produzido, mas é uma forma ótima, por exemplo, para a gente ver, rapidamente a gente ver identificar alguns padrões, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um faceting aqui, com 30 países, plotar essa linha aqui de best fit, rapidamente ele mostra para a gente o que está acontecendo com esses dados, beleza? Beleza, esse aqui é só o exemplo e é isso.